Sejam bem-vindos, Pedcast 37, chegando. E hoje eu já vou falar que a energia tá muito boa, porque a nossa convidada tem uma energia que já deixou a gente aqui, ó, relaxado para começar esse Pedcast, para vocês poderem aproveitar bastante, né? E o tema central nosso hoje é intensivismo como parte do universo das doenças reumatológicas. Acho que é uma especialidade que veio forte, principalmente, muito mais falada aí quando veio a Covid junto, e a gente vai falar bastante sobre isso também. Bom, então, sim, inicialmente quero agradecer a honra de contar com a presença da professora doutora Margarida de Fátima Fernandes Carvalho, formada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, pediatra, reumatologista e reumatologista pediatra, doutorada em Pediatria pela Faculdade de Medicina da USP, professora da UEL de 1986 a 2016, então tive a honra de contar como professora durante a minha graduação, pós-graduação, fundadora do Serviço de Reumatologia Pediátrica do Hospital Infantil Menino Jesus em São Paulo e do Hospital Universitário de Londrina, nosso hospital. Diretora superintendente do Hospital Universitário de Londrina na gestão de 2010 a 2014. Professora do curso de pós-graduação em Reumatologia da Uningá. E membro do Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Reumatologia na gestão 2022 a 2024. Então, muito obrigado, professora Margarida, por aceitar o nosso convite. A honra é toda minha, queridos amigos e colegas, Arnildo, Flávia, a quem eu tive o prazer e a honra de acompanhar durante as suas atividades acadêmicas e de pós-graduação, né? E acompanhando o trabalho de vocês na UTI pediátrica do Hospital Universitário, né? Com muito orgulho do trabalho que lá apresentaram, né? E com toda a dedicação que vocês têm à medicina intensiva pediátrica. E essa ideia, doutora Margarida, surgiu exatamente porque quanto mais a gente parece que estuda a terapia intensiva, a medicina intensiva pediátrica, a gente começa a ver o quanto que ela tem de comum com a reumatologia. Se tivéssemos, acho que no próprio Estados Unidos, seria aquela chamada medicina interna, né, que lá é muito comum, né, o especialista em medicina interna. Então a gente percebe o quanto que a maneira de ver o paciente do intensivista é parecido com o do reumatologista. Porque não é só olhar a doença específica, mas é olhar um conjunto de órgãos e sistemas. Porque a gente tem que lidar com doenças que comprometem aí vários órgãos e sistemas simultaneamente. E de fato, assim, sempre foi importante, não há dúvidas. E aí o que a gente notou assim que chamou a atenção? Durante a pandemia que surgiu a chamada SIMP, né, a Síndrome da Resposta Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, a gente passou a falar muito mais de doenças sistêmicas que levam a uma resposta inflamatória acentuada. E isso eu acredito que seja muito do dia a dia do reumatologista pediatra. Então, por isso que nós optamos e escolhemos, né, falar um pouco sobre isso, exatamente por reconhecer a importância desse tema. Acho que são várias doenças, são vários comprometimentos e são pacientes que eventualmente vão cursar com gravidade, né, em alguns períodos assim de gravidade da sua doença. Então a ideia seria exatamente assim, a gente poder conversar um pouco sobre essas doenças e as suas repercussões que muitas vezes vão levar a criança à necessidade de terapia intensiva pediátrica. Com certeza, né? Então, realmente, fazendo uma analogia, né, com essa situação da medicina interna e da reumatologia, tem um professor da Unicamp e que fala que não é a reumatologia não faz parte da medicina interna, mas a medicina interna que faz parte da reumatologia. Tamanhas, né, são as doenças e todo o conhecimento que a gente precisa ter, né, para poder entender o que acontece dentro de uma condição, né, ou de algumas condições que cursam com um quadro sistêmico, né, de processo inflamatório, como ocorre, por exemplo, na própria síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, a SIMP, com a tempestade de citocinas, né, que a gente observa. E observamos em outras situações também na reumatologia pediátrica. E assim, dentro da sua experiência profissional, professora, quais seriam aquelas situações assim do dia a dia do reumatologista que mais vai fazer com que eventualmente o seu paciente precise de terapia intensiva?
como a senhora mesmo diz, assim, é uma doença que vai comprometer diversos órgãos e sistemas. Mas a gente sabe que tem algumas patologias que durante o seu curso tem esses períodos, né, de recidivas, de reagudizações, e que levam a essa criança a preencher um critério de gravidade suficiente para indicar UTI. Então, quais seriam os exemplos mais comuns assim, de doenças reumatológicas que, vez ou outra, vão precisar de internação em UTI? Uhum. Pensando, então, né, nas formas mais comuns de doenças reumáticas na infância, vamos começar pela mais comum no Brasil, febre reumática, que ainda, né, é aí uma pedra no sapato do pediatra, não tanto aqui na região sul e sudeste, mas especialmente nas regiões norte e nordeste do país, e um pouco ainda em região centro-oeste, onde eu estive agora recentemente no Congresso Brasileiro de Reumatologia. Então, a febre reumática ela pode se apresentar com comprometimento cardíaco já inicial, né? Então, com uma pancardite, então incluindo aí uma pericardite, uma miocardite, né? E a sequela que vai acabar restando da doença, que é uma endocardite, né? Podendo ocorrer pericardite com tamponamento, né? Já tivemos casos lá dentro do próprio hospital universitário, miocardite e, finalmente, a endocardite, que depois pode ocorrer até endocardite infecciosa naquelas crianças, né, e já adolescentes com a doença crônica, a cardiopatia reumática crônica, que pode fazer uma endocardite infecciosa em cima daquela válvula já lisada. A segunda doença mais prevalente na reumatologia pediátrica aqui no Brasil é a artrite idiopática juvenil. Nas suas 3 grandes formas, na verdade, hoje nós a classificamos como 7 formas de apresentação, e dessas formas de apresentação, aquela mais importante é a artrite idiopática juvenil de início sistêmico ou doença de Still, né? Que hoje, tanto no adulto como na criança, pode ser chamado de doença de Still, já não existe mais o termo doença de Still do adulto, por exemplo. Onde o comprometimento sistêmico pode levar a quadros cardíacos, como falei, na pericardite, principalmente, dificilmente os outros 2 folhetos, miocárdio e endocárdio, estão comprometidos, mas pode ocorrer uma pericardite com tamponamento, com necessidade de drenagem e, mais do que isso, de diagnóstico precoce, né, que muitas vezes não há nem necessidade de se fazer um procedimento cirúrgico numa criança com uma pericardite. Uma outra complicação que nós podemos encontrar e que é um diagnóstico diferencial, não deixa de ser também uma síndrome inflamatória multissistêmica, é a síndrome de ativação macrofágica, né, que também pode ocorrer nessas crianças com a forma sistêmica de apresentação. Depois, em terceiro lugar, a terceira doença mais prevalente em crianças com reumatismos é o lúpus eritematoso sistêmico, né, o nome já indica aí, né, um comprometimento sistêmico e que pode ser muito importante com comprometimento de vários órgãos, sistemas, né, incluindo pele, sistema nervoso central, coração, rins, pulmões, né, então levando a criança a precisar de atendimento em unidade de terapia intensiva. Outras formas, já menos raras, né, então temos a esclerose, né, a esclerodermia, hoje esse é o termo que nós usamos para a antiga esclerose sistêmica progressiva, hoje ela se chama esclerodermia, que na sua forma de envolvimento sistêmico, não só na forma focal, que felizmente é a mais prevalente em pediatria, com comprometimento só da pele, mas na forma sistêmica ela pode se apresentar com envolvimento renal, levando à insuficiência renal, né, aguda e precisando de atenção no centro de terapia intensiva. As vasculites, né? Então, as lesões ligadas a processos inflamatórios sistêmicos, desde vasculites de vários vasos, de pequenos a grandes vasos, e aí temos uma pleia de uma quantidade muito grande de doenças que podemos comentar também a respeito, então com manifestações sistema nervoso central, cardíacas, pulmonares, renais, cutâneas, né? Então, bastante intensa. Vamos ver mais alguma coisa que eu possa ter esquecido. E agora, né, essa síndrome
Kawasaki, né? Kawasaki-like, claro, não podemos esquecer da doença de Kawasaki, né? A síndrome de Kawasaki, como é atualmente chamada, e que agora veio essa condição descrita pela primeira vez e publicada em 20 de abril de 2020, logo no início da pandemia, no lactente de 6 meses, lá nos Estados Unidos, e que se apresenta com um quadro semelhante à doença de Kawasaki e relacionado ao Covid. Tardiamente, não tinha o SARS-CoV-2, né, na investigação, mas tinha sorologia recente provando. Então, essa associação que tanto nós buscamos na doença, na síndrome de Kawasaki, que até agora não conseguimos encontrar um agente etiológico, né, que possa desencadeá-la. E eu ouvindo a senhora falar, né, o quanto multissistêmico é uma coisa que pega muito forte e particularmente é um desafio, né, para o profissional a conseguir, inclusive até chegar no diagnóstico, né, porque são muitos acometimentos e eu tenho lembranças de crianças com lúpus muito grave, doutora, assim, o processo, o acometimento de vários órgãos e é muito difícil para a família também, é muito difícil para a criança, é muito difícil para o profissional, às vezes, conseguir ajustar, né, essa harmonia entre esses multissistemas, né, e conseguir levar eles ao funcionamento, né, normal ali, dentro da terapia intensiva, acaba sendo um desafio muito grande. Né? Muito grande. Né? Inclusive, um diagnóstico dificílimo, né? Porque a síndrome inflamatória multissistêmica em pediatria, nossa, pode se confundir com síndrome de choque tóxico. É uma né? coisa doida. Um quadro mais simples, uma escarlatina, né? O outro exantema, uma meningite meningocócica, né? Que faz um quadro exagerado e sistêmico, com tempestade de citocinas também. Então, é muito complicado, né? Realmente precisa seguir ali um diagnóstico, né? Uma propedêutica toda, que vai levar uma propedêutica clínica inicial, é pensar clinicamente, afastar as síndromes, né? Então, pensar inicialmente em síndrome infecciosa, eu sempre falo, pensa primeiro em infecção. Descartada a infecção, vamos ver doenças oncológicas, mas isso precisa ser muito rápido, não dá para ficar pensando em fazer PET scan, nada disso, tem que ser ali na hora que está em frente à criança. E aí, descartados doenças infecciosas, doenças oncológicas, vamos pensar então em uma doença reumatológica com envolvimento sistêmico. É interessante lembrar, né, porque com o tempo, não é que a gente esquece, mas como a gente está num meio assim privilegiado em termos sociais, a febre reumática tem aparecido pouco para nós, né? Mas outra vez em outro momento, né, eu vi uma descrição na verdade era uma carta do editor falando o quanto que às vezes é perigoso a gente esquecer de determinadas doenças. Naquela carta ele falava muito da GNDA, que digamos assim é meio que uma prima próxima ali da febre reumática por se tratar de uma complicação de infecção estreptocócica. O Arnido vivenciou na pele, né? A GNDA. Com 7 anos, né? 7 anos. E então, como a infecção estreptocócica ela tem uma correlação muito grande com o nível socioeconômico, então a gente às vezes, por estar no meio mais privilegiado socialmente dizendo, acaba deixando de lado essas doenças, deixando de pensar nelas, deixando de pesquisar sobre elas, mas as complicações a longo prazo de uma febre reumática são de muito impacto. Até vindo para cá, estava comentando com a Flávia que no meu R1 eu fiz um trabalho com a senhora sobre febre reumática, né, que a gente foi pesquisar lá no SAM, inclusive, foi minha primeira experiência assim, em pesquisa de prontuários, e deu para ver assim que cada prontuário daquele 3, 4, 5, 6 volumes, porque essas crianças frequentemente internavam por descompensação cardíaca, fazendo endocardite. Então, são doenças que a gente não pode realmente deixar de ser vigilante sobre elas. Afinal, nós ainda moramos num país que é de terceiro mundo, né? É verdade. Né? E tive a honra aí de participar desse seu primeiro estudo aí. Vieram muitos e muitos outros e virão ainda. E, independentemente, né, de não vermos mais tantos casos graves, a febre reumática continua ocorrendo, sem dúvida nenhuma.
os reumatologistas pediátricos, né, como eu, e aqui temos ainda a doutora Priscila Medeiros, que hoje está lá no Hospital Universitário, certamente continua vendo e fazendo o diagnóstico, mas como existe essa profilaxia, esse diagnóstico precoce, nós, felizmente, não temos visto mais casos graves, né? Mas eu ainda tenho casos de crianças com o diagnóstico de febre reumática no consultório. Mas sabemos que em algumas regiões do Brasil é bastante complicado e dados do Ministério da Saúde mostram que a prótese, a troca de válvulas, ainda é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil, com um custo muito grande, né? Uma cirurgia que não precisa mais de 2 bilhões aí, de reais, numa cirurgia que não precisaria ser feita numa correção. Imagina pessoas muito jovens, 40, 45 anos, sendo submetidas a cirurgias cardíacas, né? Reduzindo bastante a qualidade de vida e o tempo de vida, né? A esperança média de vida. E em relação à diferença, né, de lugares mais ou menos desenvolvidos, inclusive os critérios de Jones foram revisados em 2015, mostrando, então, dando uma maior sensibilidade a algumas dos quadros, né, dos sintomas e dos critérios maiores da doença. Então, o primeiro, cardite, o segundo, poliartrite, a coreia, nódulos subcutâneos e eritema marginatum. Então, desses, os 4, então, cardite, eritema, coreia e nódulos, eles permaneceram iguais e os critérios foram subdivididos entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, mudou o critério de artrite. Então, nos países desenvolvidos, é obrigatória a poliartrite migratória de grandes articulações, que pode durar em torno de 10 dias, né? Enquanto que nos países em desenvolvimento serve tudo. Tanto a poliartrite, como a monoartrite, como a poliartralgia. Né? Então, desde que você tenha 2 critérios maiores e um menor, né, você pode fazer o diagnóstico. E também mudou isso em relação à velocidade de hemossedimentação, que nos países desenvolvidos é acima de 60 e nos em desenvolvimento é 30. E uma proteína C reativa maior do que 3, né, nas 2 situações. Então, para mostrar o quanto, né, acabou se relaxando essa parte do comprometimento articular, que realmente é o mais evidente na febre reumática. E é sempre interessante esses esforços de aumentar a sensibilidade do diagnóstico, né? Porque alguns podem até dizer, mas aumenta o número de falsos positivos. Mas para a saúde coletiva, de modo geral, isso não tem problema nenhum, porque pelo menos não vai deixar de passar um caso que realmente seja positivo. Então é melhor realmente aumentar a suspeita, a busca pelo diagnóstico, do que deixar um doente sem o diagnóstico. Talvez por isso, então, que nos países subdesenvolvidos, onde provavelmente a doença é mais frequente, os critérios tenham sido tão, digamos assim, maiores. Né? Maiores que eu digo assim, relaxados, mais relaxados, né? Assim, ampliou essa possibilidade, sem dúvida. Né? Eu aí com 43, indo para 44 anos, né, de formada, eu já vi, acho que praticamente todas as situações da febre reumática. Na Santa Casa, onde eu estudei, e onde fiz a residência, e depois a especialização em reumatologia e reumatologia pediátrica, tinha uma enfermaria com 12 leitos só para crianças com doenças reumáticas. 10 eram de febre reumática. Eu vi todas as formas aí de apresentação da doença na infância. E eu acho que o mais triste é que aquelas que eventualmente vão precisar de troca de válvula, os próprios cirurgiões cardíacos comentam, né, que é uma das cirurgias mais frustrantes para eles, né, porque raramente fica bom. Né? Pode usar prótese homóloga, pode usar prótese sintética, mas o comprometimento de qualidade de vida e expectativa daquele paciente que precisa fazer uma troca de válvula já está comprometido. Então, o quanto que uma criança, né, que é vítima de uma cardite reumática, né, de um comprometimento, de uma insuficiência valvular por doença reumática, por febre reumática, melhor dizendo, ela vai perder, inclusive, anos de produtividade, anos de onde ela poderia ter uma qualidade de vida melhor, né? Com certeza, e com muito sofrimento, né? Porque o tratamento continua sendo com a penicilina benzatina, né?
600 mil unidades abaixo de 20 quilos e 1.200.000 acima disso a cada 21 dias. Então, essa é né, a grande pergunta. Quando é que eu vou parar de tomar penicilina? Acho que é a típica medicação que ninguém gosta de receber e também ninguém gosta de aplicar. Pois é, ainda mais em criança, sofrida, né? Ainda criança. mais volumes musculares ali, né? Não comporta, às vezes tem que fracionar a dose. Então, é mais de uma picada, dá muita dor. Dá muita dor. Mas o resultado vale a pena. Sim, né? O esforço vale a pena e é isso, né, que eu tento conversar com as crianças. Eu converso sempre explicando para eles por que eles têm que tomar essa medicação. E a gente hoje, doutora, a comunicação infantil ela tem avançado bastante, sabe? Então, o hospital hoje incorpora, inclusive, o brinquedo terapêutico, né? E a gente usa muito em algo semelhante, assim, são as crianças insulino-dependentes. Então, teve diagnóstico, né? Entender o motivo. Então, eu vejo, hoje a gente tem avançado nessa estratégia também de conversar e as crianças, elas vão compreendendo, principalmente essas com componente crônico, né? Que a gente precisa ter essa ciência na colaboração, né? Para adesão ao tratamento. Então, é bem isso, é um esforço necessário e a gente cada vez mais tem que se adaptar à comunicação infantil, né? Com certeza, né? Quantos ursinhos a gente já não auscultou, não é? Quantas bonequinhas fizemos ausculta cardíaca e injeçãozinha também, né? Para falar, eles também tomam injeção. É verdade. E acho que no seu caso, doutora Margarida, você teve a oportunidade porque muitos dos seus pacientes, eles começam lá embaixo, né? 2, 3 anos, mas vão chegar lá nos 30 e poucos anos. 44. Olha só. Eu me lembro do ambulatório. Com 44 anos. Me lembro do ambulatório de reumatologia pediátrica que não conseguia dar alta. Era reumatologia pediátrica, mas tinha paciente de 30 anos porque eles não queriam se desvincular da doutora Margarida. Então deu para perceber assim as diferentes reações conforme a idade desse paciente, digamos assim. E certamente, quanto mais adulto fica, acho que mais dá trabalho, né? Inclusive em relação ao medo da injeção, né? É verdade, né? É como, por exemplo, na febre reumática, onde se faz hoje a profilaxia até os 21 ou até os 40 anos, né? Se houver a comorbidade aí cardíaca, ou até para o resto da vida, né? Se for necessário, mas assim, obrigatoriamente até os 40 anos. Né? 21 ou 40, você já pensou? Né, que é o tempo aí um pouquinho mais que eu tenho de formada e é bastante complicado, né? Eles exigem muito disso, mas hoje a maioria dos ambulatórios tem essa fase de transição. Quando é que deixa de ser um paciente pediátrico e vai para a reumatologia de adulto? Né? Então, alguns serviços têm isso bem estruturado, né? A USP, a Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, no Rio de Janeiro, na Federal, na Estadual do Rio de Janeiro. Mas aqui foi realmente muito difícil eu fazer essa transição. E eu deixava livre, né, para os pacientes. Ou seja, quer ir para os adultos? E alguns queriam, porque ficavam até constrangidos, né, de ficar no ambulatório com crianças aguardando, né, hora da consulta. Mas tem alguns ainda de 44 anos que ainda passam comigo. Legal. Acho que esse é o grande desafio da pediatria, né? Chega uma hora, ainda mais crianças, assim, que sempre estão visitando. É difícil para eles saírem e a gente também deixar eles irem, às vezes, né? Isso, Mas isso hoje já está até bem estabelecido dentro da reumatologia pediátrica, né? Mas precisa ter maturidade que eu acho que eu não tenho. É bom, é bom. Nos últimos anos, o que a gente tem visto, assim, das crianças com doenças reumatológicas que precisam de UTI, o lúpus ainda tem um impacto bem importante. Nos últimos 2 anos, nós tivemos 3 crianças, assim, em particular, todas meninas, inclusive, nessa fase mesmo da pré-adolescência, sendo que uma delas, inclusive, abriu o diagnóstico assim, que é com a insuficiência renal. Então, foram 3 crianças que tinham diagnóstico de lúpus, 2 delas já acompanhadas, uma com diagnóstico recente, e que precisaram da terapia intensiva, inclusive para fazer hemodiálise. Mas não é só isso, a gente percebe assim o quanto que essa descompensação, além de alterar a função renal, tinha descompensação cardiovascular, muitas vezes com choque. Crianças difíceis de controlar a infecção, então quando estava começando a melhorar de uma, a gente já tinha que retratar com outras opções de tratamento.
Então, atualmente, pelo menos na nossa realidade de hospital universitário aqui de Londrina, talvez uma das maiores motivações de crianças para serem admitidas em UTI continua sendo o lúpus. Sem dúvida, né? O lúpus é o grande simulador, né? Como diz a doutora Wanda, né, que foi a minha orientadora aí da vida para reumatologia pediátrica, né? Então ela falava, o lúpus é o grande simulador. Então ele simula qualquer coisa, uma infecção, até uma neoplasia, faz esplenomegalia, hepatomegalia, né? Pericardite, pleurite, ascite, né? Insuficiência renal. Sistema nervoso, Sistema né? nervoso. Nossa, que judiação. Acho que teve casos bem intensos. A boca da criança cheia de feridas, ela não consegue se alimentar. A pele, ela não consegue fazer uma apresentação em público. E as lesões de pele mais marcantes no rosto, né? Quando ele mostra, né? Mostra pra gente aqui, né? Aquele eritema malar clássico da doença. Mas, realmente, né? Como seria a terceira doença mais comum em reumatologia pediátrica, né? Do ponto de vista de gravidade, realmente é bastante complicado e muitas vão mesmo, né, para terapia intensiva. Felizmente, né, hoje temos esse recurso. Sim. Quando eu me formei, quando a gente caminhava uma criança para terapia intensiva, quase que a gente chorava junto com os pais, né? Porque sabia que a chance de sair era muito pequena e hoje isso, felizmente, já não é mais a realidade. Elas são valentes, porque elas passam por essa tempestade inflamatória no início, são pelo comprometimento da imunidade próprio, né, da doença de base, elas vão resistindo às infecções e na nossa realidade, felizmente, todas acabam saindo bem, mas a gente percebe o quanto que é difícil para elas esses quadros de lúpus mais graves, né? Tem várias apresentações clínicas, mas esses que com complicações, eles são bastante impactantes para a criança de modo geral. Sim, sem dúvida. E vão impactar a vida adulta, né? Para sempre. Imagina uma criança que tem uma perda renal. E normalmente essas crianças, pensando, né, na parte de cuidado assistencial direto, quando chega na UTI, a importância às vezes da gente ter só um enfermeiro responsável, um técnico para aquela criança, porque são crianças que nem o Arnildo falou, vai ter hemodiálise, normalmente vão estar com fármacos, né, contínuos, analgosedação, fármacos vasoativos, antibióticos. Imunossupressores, agravando ainda mais a infecção. Exato. Aí a questão da pele, né? A importância da mudança constante de decúbito, fazer lesão, o acesso central, né? Porque são mais imunocomprometidas também, e o acesso infecta. É um desafio, doutora, assim, para assistência do cuidado direto ali também, à beira-leito, né? E é importante a gente conseguir sinalizar quando tem uma criança com esse diagnóstico e com essa gravidade para pensar na proporcionalidade de recursos humanos para promover também esse processo de assistência de qualidade direta ali. Que maravilha, né? Que bom se todos os hospitais, né, pudessem contar, né, com essa qualidade de atendimento que a criança mais do que merece. Todas as crianças. Né? Mas especificamente essas, né, com toda essa complexidade. E esse ponto de decisão, ele é assim, a gente sempre fala muito sobre isso. Foi mencionada a questão da necessidade do imunossupressor para controlar a doença de base, mas daí tem uma infecção grave que ainda não está bem controlada. Então, esse momento assim de quando a gente pode começar com o imunossupressor, porque a gente sabe que a doença de base está crescendo ali, enquanto a gente está tentando controlar a infecção, e que muitas vezes a gente não consegue esperar controlar totalmente a infecção. A gente espera pelo menos assim dizer, olha, é sepse, mas é uma sepse que hoje ela está controlada. Então tudo bem, vamos começar com o imunossupressor. Porque esse momento de começar o tratamento imunossupressor para controlar a doença de base é um dos mais difíceis da gente entender e definir qual que é o melhor momento. Sem dúvida, né? Então, naquelas crianças e naqueles serviços onde a gente pode usar a plasmaférese, por exemplo, já que é uma tempestade de autoanticorpos, né? Se a gente conseguir fazer essa ultrafiltragem, né, acaba melhorando. Mas, né, por exemplo, o hospital universitário tem, mas nem sempre é possível. Às vezes, crianças muito pequenas, ou a criança não tem a menor condição, né, de fazer aquele procedimento.
para tentar fazer um clearance, né, clarear um pouquinho aquele nível exagerado de anticorpos. Mas é uma situação complicada, mas tem que entrar com os dois medicamentos. E até aproveitando que a gente comentou um pouco sobre a SIMP, né, a Síndrome de Resposta Inflamatória Multissistêmica, isso trouxe também à tona, né, a necessidade que muitas vezes a gente tem que recorrer a determinadas terapêuticas. E a literatura é muito diversa sobre isso. Então, fala-se muito no tratamento com imunoglobulina, alguns falam sobre pulsoterapia. O corticoide, para variar, sempre é sazonal. Tem épocas que a gente gosta muito dele, tem época que a gente não gosta tanto, né? Então ele vai oscilando muito. E atualmente nos bloqueadores específicos, né, das citocinas inflamatórias, né? O anti-interferon, o anti-interleucina. Nesse ponto, doutora Margarine, onde nós nos encontramos numa realidade brasileira? Uhum. Então, o tratamento da doença de Kawasaki, né, inclui obrigatoriamente, inclusive não é, né, se houver a disponibilidade da imunoglobulina, e preocupa muito esse tempo de guerra que nós vivemos, onde diminui a quantidade de plasma humano disponível, né? Então, eu vivi aí nesse período, algumas situações de guerra onde não dispunhamos de uma quantidade adequada para fazer imunoglobulina em crianças com a síndrome de Kawasaki. Então, a imunoglobulina é indicação absoluta, né, na criança, principalmente naqueles primeiros dias, 10 dias ali, no máximo, para a gente poder fazer, né, essa medicação e evitar o aparecimento, o agravamento dos aneurismas, né, que porventura tenham ocorrido. E o mesmo se transportou aí para a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas crianças aqui no hospital, né, do Coraçãozinho, no hospital infantil, e soube que também tiveram alguns casos, né, lá no hospital universitário. Então, hoje a recomendação é assim, a síndrome inflamatória multissistêmica, então, tem 3, né, fases de tratamento. Uma forma leve, né, mas muito estranha quando a gente fala de síndrome inflamatória multissistêmica, né, em que seriam necessários, né, alguma coisa para diminuir a agregação plaquetária. Então, o tratamento com antiagregante plaquetário, nós usamos a aspirina, né, e com doses também, né, bastante diferenciadas entre a Sociedade Europeia e a Academia Americana de Pediatria, né, então que mostra assim, dosagem diferente. Nos Estados Unidos, uma dose maior, até de 80 a 100 miligramas por quilo de aspirina, né, no grupo europeu já uma quantidade menor, 30 a 50, mas, de uma forma geral, mais os antiagregantes plaquetários, uma forma intermediária, eventualmente com corticoide, na forma grave, né, onde pode ser feito o tratamento bastante similar ao que a gente faz com a síndrome de Kawasaki, que é a gama-globulina, o quanto antes melhor, né, 2 gramas por quilo, em infusão única e não mais aquela parcelada de 400 miligramas por quilo dia, por 5 dias, exceto naqueles casos com cardiopatia, né, que tem o risco da hipervolemia, porque a volemia é grande nessas infusões. O uso, então, de antiagregantes já precoce, principalmente naqueles casos de plaquetose significativa, né, e o pulso com corticoide. Muitos trabalhos já mostram que o corticoide pode ser iniciado precocemente, né, com respostas bem interessantes. Se não houver resposta em 36 a 48 horas, pode-se repetir a imunoglobulina e a pulsoterapia com 20 a 30 miligramas por quilo, né, de metilprednisolona. Pode ser feita de 1 a 3 dias, aí vai depender. Também se discute muito isso, se precisa de tanto, né, se não dá para fazer com 10 miligramas por quilo. Então, mas as crianças têm saído bem, né? Como saíram as crianças lá do hospital universitário? Elas saíram bem. Bem no começo de 2021, nós tivemos 2 crianças pequenas, 2 lactentes.
Um, na ocasião, tinha 6 meses de idade e o outro tinha pouco mais de um mês. O de 6 meses, ele já veio com um diagnóstico assim, sugestivo, né, de SIMP. E o outro nenê que tinha um pouco mais de um mês, ele veio por Covid. Aí ele estava melhorando, sendo preparado para alta, deu aquela instabilidade clínica e daí foi considerado também o diagnóstico de SIMP. E até ia perguntar mesmo sobre essa questão de repetir a dose de imunoglobulina, porque essas duas crianças foi necessário repetir. E a impressão que a gente teve clinicamente falando é que a melhora foi mais rápida depois da segunda dose. Sim. A gente até se assusta com a quantidade de imunoglobulina. Quando se fala em 2 gramas por quilo, é uma quantidade significativa. Na maior parte das vezes, os frascos são de 5 gramas, mas a gente tem a apresentação de 1 grama. Sim. Então, imagina uma criança que às vezes já vai receber 30 gramas, é como se fossem 30 frascos de imunoglobulina, e ainda tendo que repetir isso depois. Mas a gente realmente observou que a melhora clínica delas foi depois da segunda dose. Então, conseguiram recuperar mais rápido a condição clínica prévia à doença. Verdade, né? Isso tem sido relatado, né? E as crianças, felizmente, pelo menos aqui de Londrina, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar, todas saíram bem. E o que chama a atenção na SIMP, né, quando pensamos na doença COVID, né, e antes ela era temporariamente ou temporalmente, né, associada à COVID, mas hoje, sem dúvida nenhuma, com toda a experiência aí, né, do mundo todo com a doença, é o baixo ou ausente comprometimento pulmonar, né? Porque ocorre depois da doença, depois de passar daquela fase inicial ali, daquela primeira e segunda semana, e depois aparece sem envolvimento pulmonar causal, né? Sem o agente, sem o COVID ali no pulmão. Muito interessante, né? E assim, a gente vê diferentes formas de administração dessa imunoglobulina. E é sempre uma dúvida que surge, inclusive, das pessoas que nos acompanham. Não em relação à dose, né? 1 a 2 gramas por quilo, mas como ser administrado isso. Então a gente vê, assim, ainda hoje a prática de se dividir em 2 ou 3 vezes, em 2 ou 3 dias seguidos. Outros começam e fazem de uma vez só aquele tratamento, e respeitando aquela progressão na velocidade de infusão. Na sua prática profissional, qual seria assim, a melhor recomendação se houver a indicação da imunoglobulina? Isso, fazendo um período de 6 a 12 horas, né, dependendo ali do peso da criança. Né? A condição cardíaca, que é a mais importante, renal, sem dúvida nenhuma, né? Mas a cardíaca, se aquele coração vai aguentar, né, essa quantidade de líquido, né, já que a quantidade infundida pode ser bastante alta. E até 10 horas, né? A recomendação é que se faça de 6 a 10 horas e os 2 gramas no único dia. E só ressaltar, né, porque é conservado em geladeira, né, doutora? Então, quando for administrar, esperar chegar na temperatura ambiente ali, para a gente não administrar gelado na criança, né? E o controle dos sinais vitais, então a gente faz os sinais vitais antes, para ter aquele controle basal, depois na frequência ali a cada 15 minutos, depois a cada 30 minutos, para ver como que está a reação dela recebendo tanto volume, como que o corpo também vai se comportar, né? Com relação à reatividade, que são cuidados, não é igual ao antibiótico, né? Não é igual um outro fármaco contínuo, mas é um fármaco que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado ali na administração. Né? É uma administração mais criteriosa, né? Com certeza, né? A gente não seria ninguém sem a assistência, né, de um corpo de enfermagem, né, ali do lado, cuidando dessas crianças, né, assistindo ali junto com a gente, repassando essas informações. E esse cuidado, né? Que tem que estar mesmo na temperatura, se comentando da temperatura. Hoje mesmo atendi uma criança e falou, mas eu estou sentindo tanta dor aqui na minha barriga quando eu aplico, né, o inibidor de fator de necrose tumoral, né, uma das medicações, né, para artrite idiopática juvenil. Eu falei, mas você já está tirando da geladeira e aplicando direto na sua barriguinha? Eu estou. Ai, tadinho. Que dó. Né? Então, é isso, né? São coisas assim que a gente vai fazendo automaticamente. Né? E esse cuidado, esse olhar, né, da enfermagem é muito importante. É muito importante
para o sucesso do tratamento e o acolhimento, né, do paciente que vive uma situação tão atípica. E complementando, né, então, não havendo resposta, então podemos usar, né, como ali tem uma tempestade de citocinas, ele tem interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral. Então, nós podemos ali utilizar essas medicações inibidoras. Hoje nós temos inibidores, né, dessas interleucinas e do fator de necrose tumoral. O maior estudo que tem, né, da doença de Kawasaki, na síndrome de Kawasaki e na SIMP, é o infliximab, né, que é um inibidor de fator de necrose tumoral, bastante interessante. O tocilizumab também, né, tem sido usado, foi usado em uma das crianças aqui em Londrina, com boa resposta. E adultos, né? Inclusive uma criança minha que toma tocilizumab, que recebe o tocilizumab, me emprestou uma ampola para o pai, que estava na UTI. Que o custo é altíssimo, né? Altíssimo, é. Mas vale cada centavo, né? Como nós falamos. Tanto é que, assim, a gente, ao longo desses últimos anos, pegando como exemplo a sepse, muita gente tentou estudar esses bloqueadores da resposta inflamatória na sepse, mas ainda não encontraram aquele caminho que mostra um benefício real, né? E quando se coloca na questão de custos e benefícios, na sepse em si ainda não conseguiram encontrar aquele caminho de êxito. Mas em algumas doenças reumatológicas é impressionante mesmo esse resultado. Apesar de não ser muito o perfil do paciente que interna na nossa UTI, por exemplo, eu vejo que a resposta é muito boa com os pacientes com artrite, né? Tanto é que, assim, eu me lembro até de muitas crianças que a gente via no seu ambulatório, que muitas vezes chegavam assim toda enrijecida, com deformidades articulares, e com o tratamento pormenorizado, muito bem planejado, dali a algum tempo estavam até já começando a deambular, começando a ter marcha. Então, quanto que esses bloqueadores de resposta inflamatória tiveram um impacto importante nas crianças com artrite, né? Verdade, existe a reumatologia, né, como um todo, mas aí falando especificamente da pediátrica, antes e depois desses novos imunomoduladores, né? Foi em 1997 onde começamos a usar esses medicamentos, né? No início bastante temerosos, meu Deus, algo que inibe o fator de necrose tumoral, como é que pode existir uma medicação assim? E hoje, quando você compara o que acontecia, né, com as crianças que tinham deformidades grosseiras, precisavam de cirurgias ortopédicas para fazer a extensão, tenotomias, sinovectomias, químicas ou cirúrgicas. Eu presenciei muitos dessas cirurgias. E hoje, quando às vezes isso aqui dói de vez em quando, eu falei, olha, você não viu o que é essa doença, né? O que já foi essa doença. Em relação à infecção, realmente, né? Alguma coisa, talvez ali alguma coisa com procalcitonina, alguma coisa que venha também por aí, mas abriu, né? Sim. Foi aberto um campo aí de pesquisa e de conhecimento muito grande e com uma experiência agora de 26 anos, né? Com o uso dos medicamentos biológicos em reumatologia. A gente percebe que realmente mudou o curso, né, da história da própria reumatologia pediátrica. Uma outra doença que a gente costuma assim, ver com uma certa frustração, porque eu digo isso olhando o ponto de vista de quem está dentro da UTI, e que a gente infelizmente acaba recebendo essa criança no momento de uma complicação, é a chamada síndrome do anticorpo antifosfolípide. Os casos mais recentes que nós tivemos, infelizmente, eram crianças que foram admitidas para nós ou com tromboembolismo pulmonar ou com acidente vascular encefálico. Na prática, assim, do consultório, do ambulatório, de enfermarias, esse diagnóstico ele ainda é frequente, ele ainda é comum? Não é tão comum, porque felizmente é uma doença rara, né? Mas como exercemos, né, basicamente a reumatologia pediátrica, sim, tenho casos, né, em que eu acompanho, inclusive com a síndrome catastrófica, né, onde pelo menos mais de 3 locais, né, mais de 3 sítios, né, de trombose arterial ou venosa podem ser encontrados. Né? Então, pulmonar, encefálica, renal, por exemplo. Membros inferiores, que é muito também comum em crianças, associadas com infecção, um dos casos mais graves
que eu atendi foi uma criança no hospital infantil com quadro clássico de síndrome catastrófica, trombos cardíacos, de artéria subclávia, com lesões de pele, de vasculite, sim, né? E praticamente necrose de dedos pelo adenovírus. Fez uma pneumonia por adenovírus. E desencadeou a doença, disparou a doença. Disparou tudo. Tinha tudo positivo, anticardiolipina, anticoagulante lúpico, beta-2 glicoproteína, preencheu o quadro laboratorial da doença. Né? Felizmente, saiu com anti-CD20, o rituximab. Né? Fizemos também, foi feita, o ideal teria ter sido feita a plasmaférese, mas 1 ano e meio, né? E aí fez pulsoterapia com corticoide, imunoglobulina e o rituximab. Saiu com bastante complicação pulmonar, né? Porque chegou a fazer uma trombose pulmonar. Mas sobreviveu. Sobreviveu. Hoje está com 5 anos. E essas crianças, a gente percebe assim que elas vão ter que fazer anticoagulação para o resto da vida. Recentemente, a gente sempre aprendeu que a questão da antivitamina K, o Marevan. Mas na nossa prática, o quanto é difícil manter a criança anticoagulada do jeito que precisa. Aumenta um pouquinho da dose, o NR vai lá para cima. Diminui um pouquinho da dose, desaparece a anticoagulação. Em alguns casos mais recentes, até queria saber assim, até da sua experiência dentro do consultório, nós temos usado a própria rivaroxabana para essas crianças, apesar de ainda ser off-label em pediatria, mas o quanto que o controle foi melhor. O tratamento é caro, mas quando a família percebe o quanto que ela fica, quanto que é melhor o tratamento em termos assim até de independência de controle de TAP, essas coisas, e nós tivemos boas experiências. Uma criança que foi pós-acidente vascular encefálico e a outra que foi pós-trombose de membros inferiores. Então elas foram para casa usando a rivaroxabana, o Xarelto, o nome comercial mais comum, e tiveram um bom resultado. Eu não tenho, assim, eu tenho experiência com adolescentes com 16, 14, 16 anos, né? Um deles, inclusive, filho de um colega nosso, que teve uma trombose pulmonar e começou a tomar off-label. O pai conseguia, né, comprar a medicação, mas a varfarina realmente é, né, complicado aí no segmento dessas crianças. Mas é o que temos. Né? Muitas vezes dá até para a gente fazer aí uma parada, né? Um intervalo e observar, porque realmente é bastante complicado. Né? Estávamos falando aí da penicilina benzatina a cada 21 dias e você ter que fazer o INR semanal, não é fácil. Essas crianças reclamam bastante. Mas eu já não tenho mais nada, por que eu tenho que fazer isso? Tem que fazer isso. E a duração, né, desse tratamento anticoagulante, até quando vamos fazer? Até quando? E assim, doutora Margarida, hoje se fala muito na questão do diagnóstico precoce. Então falamos sobre algumas doenças que são de impacto, né, para a criança, como lúpus, como artrite, como Kawasaki, agora como a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Para o pediatra geral, que muitas vezes vai atender essa criança ainda sem o diagnóstico. E a gente sabe que precisa ter um grau de suspeita muito importante para começar a investigar. A investigação acho que está bem definida, né, com auxílio dos autoanticorpos, mas para esses pediatras, assim, o que poderia ser orientado para eles para reconhecimento precoce de uma doença reumatológica que pode ter um impacto importante na vida da criança de modo mais precoce? Tá certo. Naquelas doenças que se manifestam, né, com manifestações musculoesqueléticas, né, fica até mais fácil, mais evidente. Mas lembrando que muitas doenças sistêmicas podem, né, podem mimetizar, né, um reumatismo, processos infecciosos, pode se a dengue, o
próprio Covid, várias patologias, diarreias, né? Essas diarreias se manifestando com quadro musculoesquelético. Então, ficar atento para aquelas crianças que venham com um comprometimento sistêmico importante, uma febre, que não descobre o que é, não tem infecção, não tem nada oncológico, esse tempo está passando, né, tomou antibiótico, ou esse quadro vai e volta, essa febre periódica, ou uma febre intermitente. Então, uma febre que não se descobriu o que é. Com manifestações musculoesqueléticas já fica mais fácil. Comprometimento renal, muitas doenças com a poliarterite microscópica, ela já pode abrir o quadro com insuficiência renal. Já tive uma criança aqui que eu acompanhei, já foi direto para diálise aqui no hospital infantil e com biópsia de poliarterite microscópica. Emagrecimento, sudorese, investigou tuberculose, investigou outras possibilidades e não encontrou. Cefaleias, hipertensão arterial, prestar bastante atenção, palpar pulsos nos 4 membros, né, a vasculite de Takayasu, né, arterite de Takayasu, uma arterite de grandes vasos e que, dependendo do vaso que ela compromete, geralmente ali encrosta de aorta torácica ou abdominal, pode dar diferença de pulso entre os membros superiores, pode dar ausência de pulso em membros inferiores. Então, na dúvida, tem que investigar tudo. Lesões de pele atípicas, né? Pensar linfonodomegalias que não sejam relacionadas a doenças infecciosas ou oncológicas. Pensar em lúpus, o lúpus pode fazer um comprometimento do antigo sistema retículo endotelial aí com hepatomegalia, esplenomegalia, linfonodomegalia, né? Pode, às vezes, todo quadro estranho, né? Como o pessoal está muito estranho, chama o reumatologista, né? Chama o infecto, eu falo, primeiro chama o infecto, né? Tá fechando. Né? Então, um quadro assim, uma doença com comportamento estranho, que você não chega a um diagnóstico, né? Então, uma febre, não acha o agente causal, né? Lesões de pele atípicas ou até típicas, né? Como a doença de Kawasaki, quando aparece a mucosite, aparecem as lesões de pele, linfonodomegalia, pensar que isso pode ser uma vasculite. As vasculites também são, né, como a doutora Wanda sempre chamava, os grandes simuladores também, né? Simulam qualquer coisa. Então, investigou uma doença grave, que não está se resolvendo. Tá? Pensou infecção, excluiu infecção, excluiu o tumor, tem que pensar em uma doença reumatológica. A importância do exame físico bem feito, né, doutora? Aquela coisa, o que eu penso, né? A gente, hoje, o sistema de saúde está abarrotado, né? Então, as crianças, muitas vezes, que dependem de um atendimento, um pronto atendimento infantil aqui, por exemplo, às vezes lota. Pouquíssimos. Pediatra é uma especialidade, às vezes, em extinção, dependendo do lugar para onde vai, né? E a importância de você parar, ter o tempo para realmente reparar no pulso, procurar, né, alguma alteração mais específica, mais sensível. Na criança, tudo já é mais difícil quando a gente fala de exame físico, em colaboração, né? A questão dos achados são mais sutis. O quanto que, às vezes, pode passar despercebido a um princípio, né, de confundir com alguma coisa. Essa criança vai para casa, retorna, não melhora, mas já retorna com outro profissional de saúde. A mãe tem um letramento, né, aquele analfabetismo que não consegue, às vezes, explicar o que está acontecendo, se interpreta outra coisa, vai para casa de novo. Como é importante essa interação e acaba virando um problema de saúde pública, né? Verdade. Pensando na triagem precoce mesmo dessas crianças, né? E esse atendimento, assim, né, longitudinal. Exato. E não aquele ali transversal que você faz uma fotografia, né, daquele momento, aí no outro dia, oportunidade, né, o bom de ser pediatra, de você poder acompanhar essa criança, né, ao longo do tempo e ver o que está acontecendo. É isso que a Flávia comentou, eu acho que é bem importante mesmo, porque particularmente nessas doenças de difícil diagnóstico, o quanto que uma boa anamnese e um exame físico completo ajudam. Porque, como sempre diziam os nossos professores, inclusive você como nossa professora, que o exame é complementar.
Então, ele vai complementar uma investigação que começou, primeiro, ouvir a família, ouvir a mãe, ouvir o pai, o responsável pela criança, e examinar realmente da cabeça aos pés. O exame físico na pediatria, ele depende disso. Não adianta a gente achar que a criança a gente vai conseguir focar num determinado órgão. Prova disso é que quando a gente atende uma criança com dor abdominal, ninguém vai examinar só o abdômen, porque a dor abdominal pode ser manifestação de várias outras doenças, inclusive pneumonia. Então, assim, o quanto que realmente o exame físico na criança ele é tão importante. E a partir disso, começam então a surgirem as hipóteses diagnósticas que vão auxiliar depois na hora de solicitar o exame, na hora de pedir um exame de imagem. Sem dúvida. Posso contar um caso? Claro. Muito interessante. É sempre bom. Né? Eu faço também atendimento em pronto atendimento de pediatria, aqui em Londrina. Eu estava no plantão noturno, das 7 da noite à 1 da manhã, quando lá pelas 11h30, já bastante cansada, aparece uma criança com a mãe bastante cansada, com aspecto assim já de exaustão, e falando, doutora, eu não sei mais o que fazer com essa criança, ele não consegue evacuar. 8 meses. Ela falou, já levei, cada vez que eu levo, faz 15 dias que está assim, e eu tenho levado em vários locais, e aí faz o clister, faz a lavagem, ele evacua, e dali a 2 dias volta. E hoje ele está muito irritado, está chorando bastante. Aí foi contando, e eu, bom, faço o clister e mando ele embora, que eu estava cansada. Eu falei, vamos conversar um pouquinho mais. Né? Quando é que começou isso? 15 dias atrás essa criança tinha tido uma febre de 2 ou 3 dias e que desapareceu com bastante irritabilidade. Ele já estava quase ficando em pé, sozinho, sentava e agora ele só queria ficar deitado. Não conseguia sentar mais e não fazia nenhum esforço em ficar em pé sozinho, não, com apoio. Né? Ficava em pé com apoio. E o que será que pode dar isso? Né? Palpando a barriga, tinha, né, sinais ali, a palpação de um fecaloma. E eu falei, meu Deus, será que tem alguma coisa na coluna dessa criança? Por que essa criança não está mais sentando, não fica mais em pé, chora, né? Dependendo da posição em que está, chorava durante o banho, que a mãe colocava sentadinho, e não está evacuando. Por que ele deve estar sentindo dor em algum lugar para evacuar? E pedi um raio-x de coluna, AP e perfil. E aí o técnico do raio-x ligou, doutora, a senhora não pediu errado? A criança não está conseguindo evacuar. A senhora tem que pedir um raio-x de abdômen. Eu falei, não, pode fazer o raio-x de coluna. Se não der certo, aí eu peço o de abdômen. E apareceu. Apareceu uma fusão, praticamente uma diminuição ali do espaço ali entre L4, L5, L5, S1. Era uma discite, uma espondilodicite. Uma criança tão pequena. Nossa, até arrepiei aqui. E é isso que a gente fala, né? Porque é um olhar diferente, né, doutora? É a questão, a gente sempre repete, a gente gosta muito da família, né? E como a gente valoriza o que a mãe traz. Você enxergar, a mãe já estava exausta. Pela aí, às 11 e pouco da noite, né? Com uma queixa de que a criança não está evacuando. É porque realmente alguma coisa não está legal ali, né? E esse olhar de conseguir parar e investigar um pouco mais faz toda a diferença. Né? É porque teria sido muito mais fácil ter liberado após um clister, após Nossa, uma... era 11h30 da noite, meia-noite, quando eu fiquei conversando com a mãe, eu ia embora 1h da manhã. Né? E aí essa criança foi internada, e depois eu soube que, né, ela fez o tratamento da osteomielite, é uma osteomielite. Então você mudou a história de uma criança. O prognóstico mudou tudo, né? E voltar a andar, essa criança, né? Andar não, mas ela poder crescer com uma coluna saudável, porque a coluna da criança se recupera. Uhum. Eu me vejo como mãe, assim, porque não é? Com certeza que o Pedro, né, com 2 anos, quando às vezes ele tá doente, cansado, né? Nossa Senhora, para chegar a buscar, porque tá desesperador mesmo, né? É difícil. Eu ouço essas histórias, eu fico pensando na mãe. Eu ainda tô nessa fase de incorporar ainda a situação. Ou essa criança que estava, né, internada no UTI aqui de Londrina, essa criança do adenovírus, também o padrinho dele é um cardiologista, e foi olhar e falou, mas parece que ele está fazendo um livedo. Ele tem um livedo. Né?
em 2 dias isso já estava evoluindo para uma necrose de dedos e tudo. Né? E esse olhar, esse cuidado, né? De repente alguém tem uma ideia diferente. Né? Será que isso não é um reumatismo? Tem que pensar nessa possibilidade. Bom, professor, eu acho que assim, nós tivemos não um podcast aqui, uma entrevista, mas uma verdadeira aula de tantos conhecimentos ricos de um assunto que realmente merece ser visto, merece ser revisto, é estímulo para a gente estudar mais sobre essas doenças. E gostaria de imensamente agradecer, e faço aqui algumas palavras que eu acho que é bem importante. Todos nós, né, alunos da medicina, alunos da enfermagem, nós temos os bons exemplos dos quais a gente se molda ao longo da vida. Valorizo todos os meus professores que eu tive até aqui, mas em especial eu sempre digo, e a Flávia é testemunha disso, que eu sempre tenho 3 nomes que eu vou carregar para mim para sempre. A professora Luísa, o professor Eduardo e a professora Margarida. Então, para mim, assim, é uma honra poder estar conversando. Vou chamar de você, porque não quer que chame de senhora. Não, jovem, há mais tempo, mas sou jovem. E fui testemunha não só da professora Margarida como reumatologista pediatra, mas como responsável pelas visitas da SH, junto com o professor Alfredo, atendendo a emergência. Não sei se você se lembra, mas a minha primeira intubação no pronto-socorro foi com você, né, de uma criança que a gente precisou mandar para a UTI, depois a gente descobriu que tinha um arco aórtico duplo, né, fazendo uma compressão respiratória importante, e do quanto que realmente esse cuidado com a família. Não é à toa que os seus pacientes não querem se desvincular. Né? Inclusive, alguns chamam até de tia Guida, né, que é o jeito carinhoso, porque é um jeito assim profissional, um jeito muito sério, muito ético, mas um jeito muito mãe. Muito doce. Eu acho que acabei importando um pouco disso, porque hoje, não sei se eu sou muito pai, se eu sou padrasto, né, mas assim, eu me vejo muito com esse lado afetivo em relação aos nossos pacientes também. Então, para mim, assim, é um momento de muita honra poder conversar aqui, não só sobre o assunto de doenças reumatológicas, sobre terapia intensiva, mas com uma professora que eu vou levar para sempre como um modelo de profissional. Seja na pesquisa, seja na docência, seja na assistência. Inclusive, assim, eu li a sua apresentação aqui, eu sei que o seu currículo é muito maior do que isso. Se fosse partir para a parte da pesquisa, então, a gente ficaria talvez falando 1 hora só das pesquisas que a senhora desenvolveu. Então, muito obrigado e espero até ter outros momentos, talvez como esse, para a gente voltar a conversar, mas para mim foi uma honra poder conversar nesse momento. A honra foi minha, Arnildo, Flavinha. Eu tive a oportunidade de acompanhar durante o curso de medicina, mais de perto, lá na residência de pediatria. Né? E a gente falava, meu Deus, é sem dúvida o melhor residente que já passou pela pediatria. Ele sabe disso. Eu já falei mais de uma vez para você. E foi. E está sempre na lembrança aí. E Flávia também tive a oportunidade de conhecer lá ainda do curso. Nossa, né? da faculdade, da né? faculdade, Doutora, né? com certeza. Querida. E sempre cuidadosa, atenciosa, responsável. E eu sempre falava ali para os alunos, falei, olha, não deixe de assistir a uma passagem de plantão do Dr. Arnildo. Nossa, é verdade. Não é porque é um capricho, é um cuidado detalhado. Ali tem tudo o que aconteceu com a criança. E eu falo que a passagem de plantão, eu acho que é a parte mais importante do plantão. Porque você está passando a sua responsabilidade, o seu carinho, o seu cuidado para uma outra pessoa, para um outro colega que tem o mesmo respeito que você teve ao fazer. Né? E até hoje, quando eu passo um plantão, eu procuro passar da forma mais completa. E muito aprendi com o Dr. Arnildo. Né? Capricho, cuidado, né? A atenção, o olhar. Né? Isso é muito bom. E eu me orgulho muito de ser um dos seus espelhos. E você também é um espelho para mim. E certamente para essa juventude toda que está se formando aí em medicina e os médicos jovens. Isso é muito importante. Eu tive espelhos maravilhosos.
Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Doutora, quero agradecer também. Me sinto muito à vontade na sua presença. Eu sempre falei para o Arnildo, né? É uma emoção muito boa estar aqui, porque a energia é muito boa, né? Então, a energia de encontrar, de conversar, de se sentir praticamente abraçada com as palavras. Sempre muito gentil. Todas as vezes que eu conversei com a senhora, com você, encontrei nos corredores, né? Conversamos sobre algum paciente específico da enfermaria, enquanto eu estava como enfermeira lá. Então, as lembranças, elas são afetivas. Recordar da sua memória ali é muito agradável. Eu não tenho memórias tristes ou memórias negativas, é muito pelo contrário. Então, quando a gente fechou, a doutora vai vir e falei, olha só que delícia. Né? E a gente veio já falando, não, vai ser muito bom, porque a energia é muito boa. Eu imagino que vocês sentiram a energia aí, o tom da fala, o carinho, a docilidade, a calma, né? A empatia. Isso transparece muito no seu jeito de ser, de falar. Enfim, mais do que um episódio, é uma homenagem nossa mesmo, porque sempre foi muito bom estar perto. E a senhora faz falta por lá, viu? Faz falta. É uma honra, estou por aqui. A gente sabe. Gente, ó, episódio 37. Às vezes a gente para pensar, doutora, nem a gente imagina que estamos chegando no 37. Meta 100. Né? Se Deus quiser, se vocês nos ajudarem curtindo aí, curte o episódio. Compartilha o episódio, avalia no Spotify, porque são métricas importantes para gente, que agora estamos aqui praticamente nos profissionalizando, né? Nessa forma de educar de um jeito mais moderno, de um jeito mais descontraído, de um jeito mais informal, mas não deixando a qualidade de lado. Muito pelo contrário, a gente, a cada episódio, sempre traz muita qualidade, muita informação para vocês. Então, valorizem o nosso trabalho, curtam aí, se inscrevam no nosso canal. E, doutora, obrigada de coração, viu? Obrigado. Eu que agradeço, a honra é toda minha. Obrigado.